Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com alegria que nesta manhã estamos para dar continuidade ao nosso estudo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Ontem nós paramos quando o apóstolo Paulo estava expressando a sua satisfação pela fé dos Tessalonicenses e quando também ele traz um grande estímulo para que estes, quer por palavras, quer por ações, tudo quanto eles fizessem para a glória de Deus. E essa deve ser nossa meta. Tudo quanto fizermos, falarmos, que possa promover glórias ao nosso Deus. Versículos 5 e 6 do capítulo 1, Paulo mostra aos Tessalonicenses que estes foram eleitos por Deus e expressa a alegria de ver os Tessalonicenses como escolhidos para ser seu povo santo. No versículos 5 a 10, Paulo lista a prova incontestável de que os Tessalonicenses foram eleitos por Deus. Sua resposta alegre ao Evangelho, sua fé sólida e seu avanço em termos de santidade nos evidencia que Deus foi generoso ao escolhê-los, uma clara razão para se alegrar, conforme o versículo 2. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Queridos, queremos lembrar que Jesus, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos mostra as Escrituras Sagradas que Deus, Ele, no seu plano onisciente, na eternidade, Ele imola Jesus Cristo como Cordeiro. Algumas versões bíblicas dizem antes da fundação do mundo, outras versões dizem na fundação do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e também 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 a 21. Portanto, a eleição referida por Paulo tem a harmonia com a eleição que nos é mostrado em Cristo, por Cristo, através de Cristo, conforme várias passagens bíblicas. Não existe eleição fora do sacrifício de Cristo Jesus. Foi preciso que Cristo viesse ao mundo, morresse na cruz, e a resposta que nós damos em crer que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias que viria para tirar o pecado do mundo, aceitando-o como Salvador e Senhor e procurando seguir seus ensinamentos, assim então nós estamos também dentro do quadro daqueles que foram eleitos por Deus em Cristo, através de Cristo e por meio de Cristo. O apóstolo Paulo, ele pregou o Evangelho de modo claro, estando com eles. Por 3 semanas, ele disputava com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, conforme Atos capítulo 17, versículos 2 e 3. Como Paulo antes de sua conversão, as expectativas judaicas não eram de um Messias sofredor, crucificado. Estes estavam à procura de um herói conquistador. Paulo, por meio das Escrituras do Antigo Testamento, mostrava através dos profetas que os anúncios destes, o sofrimento, morte e a ressurreição do Messias, se referiam a Jesus, o Cristo. Paulo não deixou de fazer uso das Escrituras de um modo cuidadoso, preciso e persuasivo. Em suas pregações, ele reconhecia que se não fosse a obra redentora do Espírito Santo, ninguém poderia ou iria voltar-se para Cristo, conforme João capítulo 16, versículo 8, que nos diz: e quando ele, referindo-se ao Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Esta obra tem sido realizada também nas nossas vidas. Por isso cremos que Jesus é o Cristo, cremos que Ele morreu pelos nossos pecados e cremos que Ele nos deu a vida eterna. Mas, com a bênção de Deus, a pregação de Paulo convenceu alguns dos judeus na sinagoga, também uma multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas, conforme Atos capítulo 17 e versículo 4, que nos relata esta realidade. Os versículos 6, 7 e 8. Com satisfação, o apóstolo chama os tessalonicenses de nossos imitadores e de Cristo. Por meio a muitos sofrimentos, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Todos os escritores do Novo Testamento conduzem seus leitores a seguir as pegadas de Cristo. E o mesmo apóstolo Paulo, ele também disse que assim como nos foi dado a graça de crermos nele como Messias e Salvador, também nos é dado a graça de com ele padecermos. E esse deve ser nosso alvo também, levar outros a Cristo por meio de nosso exemplo virtuoso, como mostra-nos as Escrituras em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Hebreus, capítulo 12, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 1 João, capítulo 2, versículo 6. O efeito do Evangelho foi tão poderoso na vida dos tessalonicenses que eles se tornavam exemplos para toda a província da Macedônia, da qual sua cidade era a capital. A palavra exemplo, do grego tupos, é singular no original e refere-se não a somente a um número de exemplos individuais da vida cristã. O exemplo deles era muito eficiente para causar boa impressão em muitas pessoas. Pelo exemplo deles, muitos outros foram encorajados a recebê-lo e estar dispostos, quando chamados, a sofrer por ele. O testemunho extraordinário da fé dos cristãos tessalonicenses percorria toda a Grécia e Macedônia, uma vez que Tessalônica era uma cidade portuária e ficava na movimentada via Ignátia. Os que viam a vitoriosa fé persistente dos cristãos tessalonicenses espalhavam a palavra de Deus por toda a região. Viajantes comuns davam também testemunho e suas impressões acerca dos cristãos tessalonicenses. Dos ídolos vos convertestes a Deus, a verdade do Evangelho expôs a falsidade da idolatria. Uma vez que os judeus evitavam a idolatria, Paulo estava basicamente falando a um público de gregos. Atos capítulo 17, versículo 4. No versículo 10, os tessalonicenses, assim como Paulo, esperava que a volta do Senhor Jesus Cristo ocorresse a qualquer momento. A expressão esperar descreve a expectativa ansiosa e cheia de esperança pela volta do nosso Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Esperar pela parousia, segunda vinda de Cristo, como aqueles que creem que Ele virá e esperam que Ele venha para nossa alegria. Os fiéis do Antigo Testamento esperavam pela vinda do Messias, e os fiéis de hoje esperam pela sua segunda vinda. Cristo ainda virá, ainda por um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, como diz o escritor aos Hebreus. Deus o ressuscitou dos mortos, o que era a total garantia para todos os homens que ele viria para o julgamento. Atos capítulo 17 e 31. Existe uma boa razão para ter esperança
e esperar pela sua vinda, porque ele nos livrou da ira futura, veio comprar a salvação, e quando vier novamente, irá trazer a salvação consigo. Ele trará a completa e fiel libertação do pecado, da morte e do inferno, e daquela ira que ainda está por vir sobre os incrédulos, e que quando vier, tornará a vir, pois quando vir, todos os que estão nele escaparão da ira divina. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Portanto, eles não tinham nada a temer, nós não precisamos temer. Paulo, ao falar da parousia, a segunda vinda de Cristo, fala da esperança do livramento da ira vindoura. Esse livramento inclui todos os que morreram na esperança da redenção, como também todos os que serão transformados para subir ao encontro do Senhor. Cabe à igreja odierna manter a esperança e manter os olhos para o alto, de onde aguardamos a nossa bem-aventurada redenção. Não deixemos ser enredados por espíritos enganadores, nem mensagens que tentam roubar a esperança. A igreja precisa manter a sua esperança na volta do Senhor Jesus, conforme os ensinamentos de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 54, e 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18, aonde o apóstolo Paulo fala que nem todos morrerão, mas transformados seremos todos. E ele mostra que isso acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, e os que estão mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos seremos transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Paulo está falando da volta de Cristo para a sua igreja, que o Espírito de Deus avive esta esperança em nosso coração, e precisamos mantê-la aquecida. Os dias cada vez são maus, mas a igreja do Senhor ainda continua clamando, como a igreja do Apocalipse clamava: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que estejamos preparados para este dia, mas enquanto este dia não chega, o exemplo dos Tessalonicenses em expressar a sua fé e levar outros a abraçar a fé em Cristo Jesus, não só para a salvação, mas que também estivessem dispostos por Ele sofrer, que sigamos este exemplo, esse tupus da Igreja Tessalonicenses deve ser uma marca para as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que o Espírito de Deus testifique esta realidade aos nossos corações pelo grande amor que Ele tem para conosco através de seu Filho Jesus Cristo. Um bom dia a todos, na paz do Senhor.